Bom, continuando aqui, nós vamos ver como que a gente vai trabalhar com o plano alimentar agora, né? Então, primeira coisa, vou clicar no mesmo botãozinho aqui. Tá lá. O nosso plano alimentar, a gente pode trabalhar com ele por alimentos ou por grupos de alimentos, ok? Quando a gente trabalha com alimentos, a interface, a forma de se fazer é exatamente a mesma do que se trabalha com inquérito alimentar. Exatamente a mesma, né? Então eu vou mostrar aqui como que a gente faz a princípio com grupos de alimentos, né? Depois a gente dá uma passada rápida, né? Só para mostrar realmente que é a mesma forma com alimentos, né? Bom, quando eu inicio o meu plano, a primeira coisa que ele me pergunta é o seguinte: olha, você quer fazer um tutorial para definir o valor calórico do seu plano? Então ele vai te guiar para ele definir qual é o valor do plano que você vai passar para esse paciente. Então a primeira pergunta que ele faz é: qual é o nível de atividade física do seu paciente? E aí basta que eu clique se ele é sedentário, pouco ativo, ativo ou muito ativo, né? Tem gente que fala assim: ah, Marcelo, eu não faço tutorial, eu mesmo vou definir quanto que meu paciente vai ter no plano dele, né? Então aí basta que eu clique aqui, ó, pular direto para a elaboração do plano, ok? Nós vamos seguir aqui com o tutorial só para ver como ele funciona, tá? Então vamos lá, eu vou falar que meu paciente ele é sedentário. Bom, de acordo com o que a gente colocou lá na ficha do nosso paciente, falando: olha, meu paciente está com 100 quilos, ele quer chegar nos 75, então ele tem que perder tantos quilos. Então ele fez a conta de quanto esse paciente tem que perder, ganhar, ou se ele vai manter o peso, e te falou: olha, esse seu paciente, você está falando lá que ele tem que perder 25 quilos. Então eu vou clicar aqui, tá? Escolher essa opção. E ele me pergunta: olha, em quantos meses você quer que seu paciente perca os 25 quilos? Aí eu vou colocar aqui em 10 meses. E vou clicar aqui no avançar. Ele vai falar: olha, seu paciente, então, do jeitinho que você está falando dele, tem que ter lá um plano de 2.100 calorias. Né? Nada impede que você venha aqui e fale: olha, esse meu paciente, então, eu acho que 2.100 é muito, eu quero passar para ele 1.500. Vocês é que vão definir, aqui ele simplesmente vai dar uma ideia para vocês chegarem aos valores que vocês desejarem, tá ok? Bom, cheguei ao valor que eu quero montar o meu plano. Aí eu tenho algumas alternativas. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e iniciar um plano em branco. Quando eu inicio um plano em branco, eu vou do zero montar o plano do jeito que eu quero. Tá? A mesma coisa vai acontecer com grupos de alimentos e com alimentos. E quando eu quiser montar só por alimentos, é dessa forma que eu vou fazer. Eu vou iniciar um plano em branco e escolher por alimentos. Tá? Mas a gente não vai fazer, a princípio, o plano em branco. Nós vamos fazer um plano, nós vamos primeiro definir limites de macronutrientes. Né? Para que isso? Vamos vir aqui, vou clicar aqui e vou falar: olha, no meu plano, eu quero que os carboidratos fiquem de 50% a 65%. Que a gordura fique de 20 a... de 20 não, de 15 a 30%, vai. E que a proteína fique de 10 a 15%. 15%, né? Isso são informações que vocês vão colocar aí só para visualizar lá no plano, ok? Então, coloquei isso. Isso também não é obrigatório, se eu não quiser colocar, eu não preciso colocar. Confirmei. E aí eu vou escolher o que eu quero fazer. Eu quero começar o plano em branco, eu quero utilizar o plano padrão de 2.000 calorias, de 2.000 calorias porque a gente está trabalhando com paciente adulto. Se fosse paciente pediátrico, ele ia me colocar um plano de 1.100 calorias, tá? Ou eu quero utilizar um plano pronto. O que é um plano pronto? Plano pronto são planos que vocês já fizeram e já deixaram gravado, tá? Isso lá nas configurações, ou planos do Nutro. O Nutro já tem alguns planos prontos que vocês podem utilizar. Né? Então o que eu vou fazer? A primeira vez que a gente vai estar trabalhando agora, eu vou mostrar o plano em branco por grupos de alimentos, para a gente ver como é que funciona, como é que a gente trabalha com ele. Porque depois, para utilizar os outros planos, vai ficar mais fácil, tá certo? Então eu vou vir aqui, vou utilizar um plano em branco, e aqui eu escolho grupos de alimento ou por alimentos. Então eu quero fazer por grupos de alimentos. Tá ali. Então ele já me traz a refeição, já me traz os grupos de alimentos que eu quero, e agora eu vou começar a trabalhar. Então, por exemplo, no café da manhã, o que eu quero colocar?
eu posso adicionar uma porção ou retirar uma porção. Então aqui eu tenho o grupo dos carboidratos, dos grãos, né, dos feijões, das frutas, dos legumes e das verduras, das gorduras, dos doces, do laticínio e das carnes, das proteínas. Então vamos lá. Aqui basta que eu escolha a refeição e clique adicionar ou remover em cada um desses grupos. Né? Mais uma coisa, eu posso definir, por exemplo, que eu quero que cada vez que eu clique aqui, ele me adicione uma porção e meia, 2 porções, meia porção. Por quê? Porque às vezes eu quero dar não uma porção de carne, eu quero dar meia porção de carne. Ou uma porção e meia, e não duas. Então eu posso definir aqui quantas porções eu quero. Tá certo? Então eu vim aqui, por exemplo, vou montar aqui um café da manhã aleatório. Tá? Então ele vai ter lá uma porção, 2 porções de carboidrato, vai ter 2 porções de fruta, uma porção de leite. Tá ali. Esse é o meu café da manhã. Tá? Percebam que conforme eu vou clicando aqui no mais, né, e isso acontece quando eu retirar também, ele vai me colocando aqui o café da manhã, as porções dos grupos que eu adicionei, e aqui o quanto tem de calorias, carboidratos, gorduras e proteínas. Aqui é a mesma coisa. Eu falei lá que o meu plano tinha que ter 1.500 calorias, então ele está dizendo que ó, você já fez 340 calorias das 1.500. Isso quer dizer que você já fez 22,67% no café da manhã. Tá? Disso que está aqui, eu sei que eu já tenho tanto de carboidrato, tanto de gordura e tanto de proteína. E aqui eu já tenho o que eu coloquei lá nos meus limites. Tá certo? Então, conforme eu vou adicionando, ele vai me alterando isso daqui. Bom, vamos fazer a nossa colação agora. Lanche da manhã, né, que a gente tinha mudado. No lanche da manhã, então, eu vou colocar aqui 2 frutas. Tá lá, cliquei 2 vezes. Agora no almoço. No almoço eu vou ter lá uma porção de carboidrato, uma porção de feijões, 1, 2, 3, 4 porções de fruta, 1, 2 porções de carne e uma porção de gordura. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Agora eu quero colocar o meu lanche da tarde. Putz, o lanche da tarde eu queria que fosse a mesma coisa que o lanche da manhã. Ah, beleza. Lanche da tarde, tenho o meu botãozinho aqui, cliquei. Quer copiar mesmo? Quero. Tá lá. Meu lanche da tarde está pronto. Ah, agora eu vou fazer meu jantar. Putz, meu jantar eu queria que fosse igual ao almoço. Ou melhor, eu não queria que fosse igual, eu queria que tivesse tudo menos as gorduras. Beleza. Vou adicionar igual ao almoço. Vou vir aqui na gordura, marcar. Opa, não preciso nem marcar, né? Eu posso vir aqui nas gorduras, no jantar, procuro o grupo de gorduras e vou remover. Clicar no menos aqui. Tá lá. Tá certo? E assim eu posso continuar fazendo. Na minha ceia eu quero que esteja uma porção de leite. Tá lá. Ok? Então isso eu vou fazer até chegar na quantidade de calorias que eu quero e que a distribuição dos macronutrientes estejam satisfatórios para o que eu quero fazer. Né? Terminou? Ficou pronto? Legal. Eu posso vir aqui e imprimir isso aqui para o meu paciente. Então tá aí o meu impresso, né, com as refeições e os grupos que eu quero para esse meu paciente. Duas coisas, né? Percebam que primeiro aqui o que ele vai falar, olha, seu paciente vai comer 2 porções de carboidrato no café da manhã. O que ele vai falar para vocês, viu? O que é o carboidrato? Quanto que é 2 porções? Então a gente vai trabalhar, quando a gente trabalha com grupos de alimento, a gente vai trabalhar também com uma lista de substituição, para ele ver o que é o carboidrato e quanto é uma porção para ele poder fazer essa troca aí para ele poder se alimentar. Né? Então esse é o primeiro detalhe. O segundo, se vocês perceberam, ele tem uma observação aqui, ó. Observação, beber muita água. Lembra que foi isso que a gente colocou lá no começo, lá nas configurações, tá ok? Se eu quiser colocar qualquer outra coisa nas configurações, eu posso vir aqui, onde eu tenho aqui observações do plano. Então eu venho aqui, eu tenho lá o beber muita água, e aqui eu vou fazer exercício. Vou confirmar. Se eu mandar imprimir de novo,
Tá ali, beber muita água e fazer exercício. Tá certo? Bom, então o meu plano está pronto. Né? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que passar para o meu paciente, já imprimi o plano, eu tenho que passar para o meu paciente agora a lista de substituição. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em lista de substituição. Aqui. E aí eu tenho todos os alimentos da minha lista de substituição aqui. Se eu pedir para imprimir, eu posso imprimir a lista de substituição com letras grandes ou com letras pequenas. Então eu vou colocar aqui com letras grandes, só para a gente ver. Tá ali, ó. Então eu sei que quando meu paciente pegar lá no café da manhã que ele pode comer 2 porções de carboidrato, ele vai procurar aqui no grupo de carboidratos o que é que ele pode comer. Então ele vai vir aqui e vai falar, olha, eu quero comer pão francês. Pão francês, uma porção é meia unidade. Ah, mas espera aí, eu posso comer 2 porções? Então eu posso comer um pãozinho francês. Ah, não, eu quero comer pão sem glúten. O pão sem glúten é 25 gramas, uma porção. Se eu posso comer 2 porções, eu posso comer 50 gramas. E assim por diante ele vai fazer as trocas dele de acordo com essa lista que ele vai receber. Tá? O que pode acontecer, né, é de vocês que vocês queiram alterar essa lista de substituição. O que a gente pode fazer nessa lista? Eu posso vir aqui e excluir alimentos que eu não quero que apareçam e posso dar um destaque para alimentos que eu quero que ele dê preferência. Muita gente fala, Marcelo, eu não uso a lista de substituição porque o paciente fica perdido, ele gosta que eu fale para ele que ele tem que comer isso. Né? Então nada impede que eu faça o meu plano por grupos, né? Venho aqui e dou um destaque naquilo que eu quero que ele coma. Né? Então ele sabe que o que está marcadinho, o que estiver destacado naquela lista, é o que ele quer, o que o médico quer que ele coma. Né? Mas se ele não tiver nada daquilo naquele dia, ele pode substituir pelas outras opções que tem lá na lista. Né? Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e dar um destaque para qualquer tipo de, qualquer alimento que eu tenho aqui. Aqui. Ou eu posso excluir. Se vocês perceberem aqui, tem, por exemplo, biscoito wafer. Putz, biscoito wafer eu não quero que apareça, quero excluir. O que mais? Biscoito maisena, também não quero. Biscoito de tipo Maria, não quero. Então eu posso ir escolhendo o que eu não quero que apareça e ir excluindo. Tá? Então eu posso vir aqui e excluir quantas coisas eu quiser. Ok? E posso destacar da mesma forma quantas coisas eu quiser. Como é que fica isso agora na impressão? Então vamos imprimir de novo. Tá lá, vou imprimir de novo com as letras grandes. Tá aqui, ó. O que eu pedi para destacar, ele está destacado aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho, ver se dá aqui. Não. Vou pôr aqui 150, beleza. Então tá aqui, ó. O que eu pedi para destacar, ele deu um destaque. Então é aqui que o paciente de vocês, papai, eu vou comer isso, vou comer isso, vou comer... mas eu não tenho agora esse daqui, não tenho nada disso aqui. Ah, mas eu posso comer então, sei lá, um exemplo, né? Um biscoito integral, tá? Então você define o que ele vai comer, mas não restringe a lista inteira, tá? Então vocês podem trabalhar dessa forma. E aí, o que eu mandei excluir, ele não está aqui, tá? Bom, o que pode acontecer nessa lista? Pode acontecer de vocês estarem atendendo um paciente que é diabético, por exemplo. Aí vocês vieram aqui e destacaram tudo que vocês, que vocês querem que o paciente dê preferência na hora da troca, excluíram tudo que vocês não querem nem que apareça no plano alimentar, né? Na lista de substituição, desculpa, e está tudo prontinho. Né? Só que vocês fizeram isso para um paciente. Para o paciente Marcelo que está tendo essa consulta. Vamos imaginar que vocês vão atender amanhã ou depois outro paciente diabético. Vocês vão ter que fazer isso tudo de novo? Não. Eu tenho as opções aqui de salvar cardápio. Então vamos imaginar que esse meu cardápio aqui que eu acabei de montar, fazer esse monte de alteração, excluir, que eu dei destaque, seja para um paciente diabético. Então eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, salvar cardápio. E aí eu vou dar um nome para ele. Diabéticos. Aqui.
eu já tenho alguns planos prontos, que são planos veganos, ovo-lacto-vegetariano, padrão mediterrâneo, ODASH, sem glúten, sem lactose, né? E eu estou criando agora o meu, que é o para diabéticos. Então, eu dei o nome, vou confirmar. Beleza. Então, ele já gravou para mim esse meu cardápio, né, com o nome de diabetes. Quando vier um outro paciente que vai utilizar que é diabético, que eu quero utilizar essa lista de substituição, basta que eu venha aqui em carregar cardápio e escolha qual cardápio que eu quero carregar. Né? Então eu vim aqui, vou carregar o diabéticos, confirmar, ele vai me trazer aqui o cardápio do jeitinho que eu deixei lá a última vez. Tá certo? Então é dessa forma que a gente vai trabalhar com o plano alimentar e com a lista de substituição. Tá certo? Bom, então eu vou voltar para o meu plano. Agora vamos imaginar a seguinte coisa. Eu acabei de fazer esse plano aqui tem lá 1.150 calorias, tinha que ter 1.500, mas tudo bem, né? Ele está com 1.150. Eu achei que esse plano ficou muito bom. E eu queria gravar esse plano para poder utilizar para outros pacientes. Né? Como é que eu faço? Eu tenho que cancelar tudo isso ou imprimir, ir lá nas configurações para começar tudo de novo de lá? Não, posso fazer isso lá. Mas eu posso vir aqui simplesmente aqui, ó, salvar para planos prontos. Então eu vou clicar aqui. Qual que é o nome desse plano? Então eu vou dar um nome aqui de plano para diabéticos também. E vou confirmar. Tá lá. Então depois a gente vai ver que eu tenho o plano de diabéticos lá na minha lista de planos prontos. Tá certo? Bom, meu plano está pronto. Já vi a minha lista de substituição. Já sei como incluir excluir ou dar destaque, já sei como incluir ou excluir grupos nas refeições. Né? Uma coisa a mais que eu tenho é o que a gente chama de pratos prontos. O que é isso? Pratos prontos são pratos que a gente já deixa numa lista, que vocês podem montar essa lista, porque às vezes o paciente fala assim, tá, doutor, o senhor me deu aqui no almoço, no jantar eu posso comer carboidrato, feijão, mas eu vou à noite, eu vou sair. Como é que eu vou fazer isso aí? Então, ao invés da gente trabalhar com os micronutrientes, né, que é o que a gente está fazendo quando a gente trabalha com planos com grupos, né, a gente define os grupos, define a quantidade e ele já me provê todos os micronutrientes, né, essa é a finalidade de deixar o plano equilibrado. Né. Eu posso falar assim, olha, tudo bem, você não vai conseguir manter o equilíbrio do seu plano, mas vamos tentar manter pelo menos a quantidade de calorias, para você não engordar. Né? Os micronutrientes, beleza, na semana e tal, você vai manter. Nesse final de semana que você vai sair, não. Mas as calorias a gente consegue controlar. Como? Então, na lista de substituição, eu tenho pratos prontos. E aqui eu posso criar um grupo de pratos e adicionar esses pratos nele. Como? Eu posso vir, por exemplo, aqui e criar pizza. Posso criar lanches. Posso criar salgados. Sei lá, fast food. E qualquer tipo de grupo que eu queira. Tá? Aí eu venho e escolho. Olha, o grupo de pizza. Então, uma pizza. Opa. Pizza de calabresa. Uma fatia tem 250 calorias. E adiciono. E ele vai me deixar ali a pizza. Tá? E isso eu vou fazer para quantos tipos eu quiser. Tá? Colocar vários lanches, várias pizzas, vários salgados. E depois disso eu posso vir aqui e imprimir. Né? Então aí ele vai sair agrupado, né? Colocar lá no grupo de pizza todas as pizzas, grupo de salgado todos os salgados e o quanto tem cada um. Ele pode ter isso daqui lá no celular dele que você enviou por e-mail, né? E aí ele vai ver o quanto que ele pode comer para satisfazer a quantidade de calorias do plano dele, certo? Então vamos voltar aqui para o nosso plano.
Bom, então aqui a gente já passou da forma de se fazer, né, o plano alimentar por grupos de alimento. Eu vou voltar agora e vou excluir esse meu plano aqui, tá? Vou excluir e vou começar de novo. Por que eu vou começar de novo? Eu quero mostrar agora para vocês como que a gente vai fazer para trabalhar com os outros tipos. Então, por exemplo, eu não vou mais falar se é sedentário, ativo ou não, tá? Mas vou pular isso daqui. Vou falar que eu vou fazer um plano de 1.500 calorias, por exemplo. Posso, ao invés de iniciar um plano em branco, posso utilizar o plano padrão de 2.000 calorias. Posso clicar aqui e ele vai me trazer o plano aqui de 2.000 calorias. E aí, para trabalhar com ele, é exatamente da mesma forma que a gente fazia anteriormente. Eu escolho qual é a refeição que eu quero, café da manhã, por exemplo, e posso adicionar ou remover grupos de alimentos no café da manhã. Então, por exemplo, quero adicionar mais uma porção de carboidrato. Vem aqui no maisinho e adiciono. Aí eu quero tirar a porção de gordura. Venho no café da manhã, procuro a gordura e tiro. Tá? E assim eu vou fazendo. Então, dessa forma, eu trabalho com grupos, com um plano padrão de 2.000 calorias. Então, eu vou confirmar. Na verdade, eu vou excluir e vou começar de novo lá. Vou lá de novo no meu plano, vou começar de novo. Só que agora eu não quero um plano padrão, eu quero utilizar planos prontos. Vou clicar aqui. E agora o que eu tenho aqui? Eu tenho os meus planos prontos. Quais são os planos prontos do Nutri? Vão estar todos aqui, ó, tá? Inclusive aquele que a gente fez, o diabético, tá certo? Então, eu tenho aqui todos os meus planos. Eu posso trabalhar com esses planos prontos que eu tenho. Posso utilizar o plano que eu fiz na minha última consulta. Então, vamos imaginar que na última consulta eu fiz um plano, deu tudo certo, o paciente está emagrecendo, está legal, beleza, tem que mudar nada. Utilizo o plano da última consulta e ele vai me trazer esse plano da última consulta. Ou, se eu fiz um inquérito alimentar com esse meu paciente e eu quero trabalhar em cima desse inquérito para montar o plano para ele, então eu vejo exatamente o que ele come, trago para cá e falo, olha, tá vendo aqui, ó, você está comendo 3 pudim de sobremesa, você vai comer só meio pedaço, então eu vou lá e acerto isso. Então eu vou ajustando de acordo com o inquérito que eu fiz para ele. Então eu posso usar esse botão, ele vai me trazer o último inquérito que foi feito com o paciente no meu plano alimentar. Né? Então eu posso fazer o da última consulta, o do último inquérito, ou escolher um plano pronto. Então vamos imaginar que meu paciente é vegetariano. Então eu vou fazer um plano vegetariano de 1.500 calorias. Utilizar, e ele já vai me trazer aqui o meu plano para o meu vegetariano. Né? Uma coisa legal de se lembrar é que quando eu escolho um plano pronto, ele já traz a lista de substituição para esse tipo de plano. Então a gente escolheu aqui o plano pronto vegetariano. Se eu vier na lista de substituição, vamos mandar imprimir, ó, percebam aqui ó, que tem um monte de coisa que ele já está excluindo aqui, tá vendo? Ó? Por quê? Porque esse meu paciente ele é vegetariano. Então tudo que ele não come, eu acabo excluindo daqui, ó, tudo excluído. Tá certo? Então vamos imprimir aqui só para vocês darem uma olhada. Lista de substituição. Aqui. Tá lá. Então aqui, carboidratos, tal. Se eu procurar o grupo de carnes aqui, ó. Olha, grupo de carnes, não tem nada, né? Tem barrinha de proteína, tá lá. Né? Então aqui ele vai, o que a gente tem que lembrar é sempre que eu escolher um plano pronto, ele já vai me trazer um plano, uma lista de substituição referente àquele plano que eu escolhi. Se eu escolhi um plano sem glúten, ele vai me trazer a lista de substituição sem glúten. Tá certo? E isso vocês podem personalizar depois também. Vou imaginar que eu trouxe aqui no meu plano vegetariano. Entrei na lista de substituição e aqui ele está falando que o chopp pode aparecer. Eu falo, não quero que apareça. Beleza, posso tirar e pronto. Para esse meu paciente, o chopp não vai estar aparecendo. Tá certo? E aí eu tenho, vamos excluir esse plano de novo, né? E aí eu tenho também o meu plano por alimentos e não por grupos de alimentos. Então, se eu clicar aqui, ele vai me trazer, olha lá, que é exatamente a mesma coisa que a gente trabalha no inquérito alimentar. Eu escolho qual é a minha refeição, clico para montar a refeição, e aí vou montando como eu fiz lá. Então, por exemplo, o pão, né, o pão com margarina, 2 unidades. O leite,
né? Vamos colocar aqui café. Café com leite, um caneco, tá lá. Né? E aí exatamente como a gente fez lá no inquérito, tá ok? Então se vocês não viram ainda a aula de inquérito, dê uma olhada, que é exatamente a mesma coisa, certo? Então eu vou excluir aqui, vamos ver se faltou alguma coisa. Vamos lá de novo. Bom, então aqui a gente já viu tudo, né? Já viu como funciona, já viu como funciona o plano em branco, 2.000 calorias e o plano pronto. Então, é exatamente assim que a gente vai trabalhar com a parte do plano alimentar, tá ok? Tá aí. Então aqui a gente já marca que nosso plano também já foi feito, ok? Vamos partir para o próximo?